Audiobook do livro O Caminho para a Saúde. Um livro de Sets por Jane Roberts. Capítulo 12. Primeiras instâncias da morte ou doença, em relação com mais influências reencarnacionais. 15 de junho de 84. Antes de discutirmos outras variedades de saúde e doença, uma vez que aparecem mais comumente, quero trazer à tona o assunto de mais ou menos condições extraordinárias, dilemas do corpo ou da mente no início da vida, que muitas vezes parecem não ter causa ou significado. O universo é significativo ou não é? Como o universo é realmente significativo, então devem haver uma razão ou razões e uma causa, mesmo para condições que parecem caóticas, cruéis ou grotescas. Mesmo em tal caso, no entanto, em uma extensão ou outra, o indivíduo pode de fato recomeçar. Ou pelo menos aqueles mais próximos da pessoa em questão podem começar a ver uma estrutura mais ampla de existência na qual até mesmo as mais terríveis circunstâncias físicas são de alguma forma redimidas. Em muitos casos, são os pais desses descendentes que sofrem mais do que seus filhos, pois parece que tais famílias foram injustamente sobrecarregadas com as desgraças mais infelizes. Esperamos explicar este quadro mais amplo de existência ainda além disso, pois na verdade também afeta a condição humana em todos os seus aspectos. Este capítulo se chamará Instâncias Iniciais de Morte ou Doença no Relacionamento para Futuras Influências Reencarnacionais. Como eu disse antes, as razões para a maioria dos problemas físicos, mentais, problemas espirituais ou emocionais podem ser encontradas nesta única vida e, devido à natureza do tempo simultâneo, novas crenças no presente também podem afetar as do passado. De uma forma básica, é possível que as crenças presentes realmente modifiquem as crenças de uma vida que aparentemente é passada. Devo explicar novamente que todas as vidas são vividas ao mesmo tempo, mas em diferentes tipos de foco. Suas ideias convencionais de tempo tornam mais simples, entretanto, falar de uma vida como acontecendo antes ou depois da outra. Mais uma vez, ninguém é punido por crimes cometidos numa vida passada, e em cada vida você é único. A inteligência interior dentro de você, que te dá cada vida, também te dá as condições de cada vida. Isto certamente parece para você ou para muitos de vocês que a maioria das pessoas opte sempre por nascer saudável e inteiro em um ambiente excelente, de paz com natureza amorosa e excelência genética, e, em outras palavras, crescer saudável, rico e sábio. A vida, no entanto, é demasiado profunda e numerosa e requer grandes profundidades de respostas emocionais e ações que nunca poderiam ser adequadamente satisfeitas por qualquer conjunto de circunstância, por mais favorável que pareça. A espécie é repleta de um poderoso senso de curiosidade e maravilha e a necessidade de exploração e descoberta, de modo que mesmo um homem nascido como rei através de várias vidas ficaria entediado e determinado a buscar uma experiência diferente ou oposta. Em algumas vidas, então, você nasce em circunstâncias afortunadas e em outras você pode encontrar um ambiente de pobreza e carência. Você pode nascer com excelente saúde em uma vida, com alta inteligência e grande inteligência, enquanto em outra existência você pode nascer doente ou aleijado ou mentalmente deficiente. Parece também que cada feto deve naturalmente desejar crescer, emergir inteiro do ventre de sua mãe e se desenvolver em um corpo natural da sua infância e idade adulta. Contudo, nesses termos, tantos fetos querem a experiência de serem fetos sem seguir através de outras etapas. Eles não têm intenção de crescer, desenvolver-se e ter um desenvolvimento humano por completo. Na verdade, muitos fetos exploram esse elemento de existência inúmeras vezes antes de decidir continuar mais adiante e emergir normalmente do útero. Os fetos que não se desenvolvem ainda contribuem para o bom funcionamento do corpo e experiência geral, e eles se sentem bem-sucedidos em suas próprias existências. A compreensão dessas questões podem ajudar muito a lançar luz sobre as questões da morte e doenças precoces e abortos. Tudo isso faz parte das correntes contínuas da vida, e as mesmas questões se aplicam a muitas outras espécies cujos descendentes são perdidos muito cedo na vida.
Este não é um universo indiferente ou uma natureza operando, mas porções de consciência que escolhem em quaisquer níveis certas experiências que nutrem o ambiente de vida e trazem satisfações que podem nunca aparecer na superfície da vida. No caso de seres humanos, porém, muitas questões certamente sobem à tona. Não quero generalizar para cada situação pois cada situação de vida é muito única em si. Quero salientar que nem todos os fetos necessariamente pretendem se desenvolver em bebês normais e que se a medicina, a ciência, através das suas técnicas, acaba direcionando um parto normal, a consciência da criança pode nunca se sentir normalmente aliada à experiência física. A criança pode passar de uma doença para outra ou simplesmente apresentar uma estranha aversão pela vida, uma falta de entusiasmo, até que, finalmente, em alguns casos, a criança morre precocemente. Outro indivíduo, sobre as mesmas circunstâncias, pode mudar de ideia e decidir ir junto com a experiência da vida normal. Não parece natural para algumas pessoas ouvir mães que falam de animais que se recusam a amamentar um filhote ou às vezes até o atacam, mas nesses casos a mãe animal está instintivamente consciente da situação e age para salvar a prole do sofrimento futuro. Não estou a aconselhar que as mães mal formadas sejam mortas, mas quero salientar que, mesmo nos casos mais graves, há sentido em tais condições, e a consciência envolvida então escolhe outro tipo de experiência. Há também crianças perfeitamente saudáveis e normais que tenham determinado de antemão que viverão apenas até o limiar da idade adulta, felizes, cheios de sonhos e promessas de realização, ainda não experimentando qualquer desilusão ou arrependimento ou tristeza. Esses jovens morrem de doença ou acidente, mas vão para suas mortes como crianças depois de um dia esplêndido. Na maioria dos casos, eles escolhem mortes rápidas. De uma forma ou de outra, essas crianças podem tentar descrever os seus sentimentos às pessoas mais próximas, de modo a amortecer o choque. Geralmente, essas pessoas não são suicidas em termos convencionais, embora elas possam ser. Talvez a maioria das variações no comportamento humano mostram em estados mentais e, portanto, os pais tendem a se sentir mais esmagados e demasiados se algum de seus filhos provar ser o que geralmente é considerado um deficiente mental. Em primeiro lugar, o termo é julgamente lançado por outros e uma personalidade específica pode se sentir bastante confortável em sua própria percepção da realidade e só se torna consciente da diferença quando confrontado por outros. A maioria dessas pessoas são bastante pacíficas em vez de violentas, e sua experiência emocional pode, de fato, cobrir nuances e profundidades desconhecidas de pessoas normais. Muitos simplesmente percebem a realidade a partir de um foco diferente, sentindo um problema em vez de pensar em um problema. 16/6/84. Na verdade, todas as variações genéticas aparentemente erráticas que surgem frequentemente no desenvolvimento humano são vitais para a elasticidade de todo o sistema genético. Não seria benéfico, por exemplo, tentar procriar aquelas características genéticas aparentemente infelizes e divergentes. O sistema físico se tornaria muito rígido, perderia o poder da sua diversidade natural e, eventualmente, trazer um beco sem saída para a sobrevivência humana. Não há quase nenhum perigo dessa possibilidade, no entanto, uma vez que seria quase impossível realizar tal tarefa, mesmo com a mais desenvolvida das tecnologias. E, de fato, a própria tentativa de fazê-lo pode muito bem desencadear imediatamente uma resposta por parte de todo o sistema genético, de modo que novas divergências apareçam com maior frequência como compensação. Há indivíduos que escolhem com antecedência, em uma vida ou outra, aceitar uma herança genética tão divergente para suas próprias razões, muitas vezes para experimentar a vida de uma das suas formas em aspectos únicos, e às vezes para incentivar o crescimento de outras habilidades que poderiam não ocorrer de outra forma. A consciência humana normalmente experimenta amplas extensões de ritmos, estados variados de consciência e sua incrível flexibilidade são parcialmente dependentes da sua falta de rigidez, das suas próprias inclinações e sua capacidade de curiosidade, admiração, descoberta e emoção. Não é notado com muita frequência, mas muitas chamadas pessoas com deficiências mentais possuem seu próprio aprendizado único e habilidades únicas. Isto é, muitas vezes eles aprendem o que aprendem de uma maneira diferente do que a maioria das outras pessoas. Muitos possuem habilidades que não são descobertas por outros, que são muito difíceis de explicar. Elas podem utilizar produtos químicos de uma maneira diferente das outras pessoas em seu próprio processo de aprendizagem.
Alguns podem até ter uma compreensão superior do espaço físico e psicológico. Suas qualificações emocionalmente também são bastante avançadas, e é bem possível que sejam dotados em termos de matemática e música, embora esses dons possam nunca vir para se concretizarem, uma vez que são insuspeitados. Muitos indivíduos deficientes, à sua maneira, são tão vitais para o desenvolvimento da humanidade como são os gênios, pois ambos preservam a natureza elástica da consciência humana e promovem suas qualificações de enfrentamento. Cada pessoa faz a sua própria realidade novamente, mas cada membro da família também compartilha a realidade dos outros. Muitas vezes, portanto, casos de diferenças genéticas incomuns também podem servir para trazer à tona qualidades de compreensão, simpatia e empatia por parte de membros da família. E essas qualidades também são vitais para o desenvolvimento humano. Porque as razões para tais condições podem ser tão diversas, então a vida deve ser encorajada mesmo diante das deformidades. Se a consciência envolvida tiver suas próprias razões para viver, então aproveitará ao máximo até mesmo as condições mais terríveis. Se em vez disso a consciência for mantida viva, apesar das suas próprias intenções através de procedimentos médicos, ela encerrará sua própria vida física de uma forma ou de outra. Parece que as crianças não têm sistemas de crenças e, portanto, não poderiam estar no comando de suas próprias realidades de forma alguma. Como mencionado anteriormente, no entanto, as próprias células do corpo possuem um equivalente nessas inclinações biológicas para a saúde e desenvolvimento. Mesmo nos casos em que a sobrevivência física possa parecer sem sentido, também é possível que o organismo altere seu curso para um grau extraordinário. Crianças que são rotuladas como deficientes mentais ou mesmo chamadas de idiotas, muitas vezes podem crescer e se desenvolver muito além das suposições da ciência médica, especialmente se forem ajudados por pais amorosos que constantemente fornecem estímulo e interesse. Isto não quer dizer que todas essas crianças devam ser cuidadas em casa ou que os pais se sintam culpados se forem forçados a passar circunstâncias para colocar seus filhos em uma instituição. A intuição dos pais, no entanto, muitas vezes direcionará o mais adequado curso em cada caso individual. Se for entendido que existe de fato uma razão por trás de tais circunstâncias, então somente essa realização pode ajudar a aliviar o fardo dos pais e ajudá-los a decidir qual cobertura tomar em cada caso particular. 17/6/84. Cada vida influencia a vida uma da outra. E alguma parte da personalidade retém a memória não apenas de vidas passadas, mas também de vidas futuras. Quando os estudos reencarnacionais são iniciados, às vezes as pessoas se lembram de algum exemplo de experiência de vidas passadas, mas as ideias de tempo são tão fortes que a chamada memória futura é apagada. O eu interior está ciente de todas as suas existências, em outras palavras. Isto vê onde e como suas muitas vidas se encaixam. É só porque você está tão orientado para fora desde o nascimento que esse eu interior às vezes pode parecer estranho ou distante e não relacionado ao eu que você conhece. Seria impossível estar consciente de todos os aspectos infinitesimais de detalhes que existem mesmo em uma vida. Sua consciência seria tão cheia e desordenada que você seria incapaz de fazer escolhas ou usar o livre-arbítrio. Seria ainda mais difícil tentar lidar com a informação de muitas vidas ao mesmo tempo. Nos seus termos, isso leva tempo para pensar e você ficaria tão envolvido no próprio pensamento que a ação seria impossível. O conhecimento interior de todas as suas vidas, do seu ponto de vista, está na mesma categoria daqueles processos automáticos que são subjacentes à sua existência. Ou seja, você conhece suas outras vidas, basicamente, da mesma maneira que você sabe como respirar ou digerir sua comida. Diferente tipo de conhecimento está envolvido. Isso não significa que todo o conhecimento consciente sobre suas próprias existências reencarnacionais estão para sempre além de você, pois através de vários exercícios você pode realmente aprender a lembrar algumas dessas informações. Isso significa, no entanto, que você está inatamente consciente de todas as suas existências e que o conhecimento adquirido em uma vida é automaticamente transferido para outra, seja essa vida presente, passada ou futura.
Você pode, portanto, estar experimentando muitos tipos diferentes de experiências, às vezes dotando-se de superatributos e força, confiando nos poderes do corpo acima de todas as outras considerações, enquanto ao mesmo tempo, em outra vida, você usa e desenvolve habilidades mentais incomuns, desfrutando dos triunfos do pensamento criativo, ignorando em grande parte a agilidade e a força do corpo. Não quero dizer que você necessariamente lide com situações opostas e tipos de comportamentos, pois existem variações infinitas, cada uma única, à medida que a consciência se expressa através da sensação física e tenta explorar todos os domínios possíveis do emocional, espiritual, existência biológica e mental. Quero salientar que dentro de cada vida, o pleno livre-arbítrio opera uma vez que as condições dessa vida estão estabelecidas. Isto é, se você nasceu em circunstâncias pobres ou deprimidas, então o livre-arbítrio não alterará as condições desse nascimento. Pode ajudá-lo a se tornar rico na vida adulta por meio de escolhas que você faz. Deve ser útil e certamente um pouco reconfortante perceber que mesmo condições infelizes de nascimento não forçaram a você por alguma agência externa, não foi forçada a você por alguma agência externa, mas escolhida em seus níveis interiores da sua própria realidade. O mesmo se aplica a quase todas as situações. A religião contém algumas ideias que estão em completa oposição entre si no que diz respeito à natureza do sofrimento em geral. Alguns acreditam que o sofrimento é um castigo enviado por Deus por pecados passados ou presentes, ou mesmo omissões, enquanto outras escolas religiosas insistem que o sofrimento é enviado por Deus como evidência do seu amor particular pela pessoa envolvida. Deus deve te amar muito porque ele te enviou tanto sofrimento. Assim, aqui entre parênteses, como foi dito a Jane várias vezes por várias enfermeiras. Voltando. Essa observação e outras semelhantes são frequentemente feitas a pessoas doentes. Supõe-se que a ideia seja que o sofrimento faz bem à alma, é uma forma de expiar os pecados de alguém e, de alguma forma, a implicação faz com que tal sofrimento nesta vida seja mais do que compreensível nos reinos do céu. Tais conceitos encorajam os indivíduos a sentirem-se vítimas, sem controle sobre as condições das suas próprias vidas. Também desperta, ou deveria despertar, uma compreensão que, por mais desconfortável que seja o sofrimento, é de alguma forma um significado, ele de alguma forma tem um significado no contexto de toda a sua existência. Novamente, que ela não foi imposta a você por alguma injustiça ou força exterior indiferente ou pela natureza. Até certo ponto, esse tipo de compreensão pode ajudar a aliviar o sofrimento até certo ponto. Não estou defendendo uma atitude fatalista, que diz mais ou menos, eu escolhi tal e tal condição infeliz em algum nível que não entendo, e portanto todo o assunto está fora das minhas mãos, não há o que eu possa fazer em relação a isso. Por um lado, mais uma vez, quase todas as situações, incluindo as mais drásticas, podem ser mudadas para melhor até certo ponto, e o próprio pode tentar fazer aumentar o senso de controle de uma pessoa sobre suas próprias circunstâncias. Isso não significa que aquelas situações adversas podem ser alteradas durante a noite em termos habituais, mas que a sensação de controle sobre a própria vida incentiva todas as propriedades curativas mentais e físicas. Em termos de recomeçar desse ponto, o principal a lembrar é não esperar muito rápido demais, embora reconheça que curas instantâneas são de fato probabilidades. Mais uma vez, os jogos mentais, a inserção de humor e diversão são extremamente valiosas para que você não se esforce demais. Algumas pessoas tentam muito ser espontâneas, enquanto outras têm medos da espontaneidade em si. O conhecimento das vidas reencarnacionais é espontaneamente mantido e você pode receber insights profundos desse conhecimento. Isso ocorre quando você não está procurando por isso, mas quando você está familiarizado o suficiente com todo o conceito para perceber que esse conhecimento está disponível. 18/6/84. A herança reencarnacional é rica, contudo, e pode ter uma tendência de se afirmar sobre certas condições. Não estou falando de acontecimentos comuns, mas bastante incomuns quando, de uma forma ou de outra, a memória reencarnacional parece sangrar até a vida presente. Novamente, esta não é uma experiência comum. Isto acontece com pouca frequência. Em algumas ocasiões, às vezes em períodos de problemas de saúde ou aparente senilidade, tais casos podem ocorrer.
Elas são mais propensos a acontecer na adolescência, embora eu queira enfatizar que estamos a falar de casos extraordinários. Os idosos muitas vezes começam a exercitar a sua própria consciência em maneiras que não haviam feito antes. Pode haver menos desvios para assumir seus pensamentos. Eles podem estar sozinhos e, surpreendentemente, encontrarem-se buscando diferentes tipos de experiência. Uma experiência aparentemente mais difícil de alcançar no mundo físico sobre suas circunstâncias atuais. Como muitas vezes ficam assustados e inseguros quanto ao futuro, eles são mais propensos a lançar seus pensamentos para trás, para a primeira infância, buscando suas memórias mais antigas e tentando mentalmente obter conforto dos sons lembrados de vozes amadas, apenas para vislumbrar mentalmente outras imagens, além das que esperavam, ou ouvir outras vozes do que aquelas pelas quais ansiavam. Na verdade, fragmentos de muitos episódios de muitas outras vidas podem invadir sua consciência e, na maioria dos casos, são, é claro, bastante despreparados para a experiência. Por outro lado, geralmente tais episódios são altamente reconfortantes, pois junto com eles vem a segurança interior de que a vida já foi vivida antes, muitas vezes. Os indivíduos envolvidos podem então retornar à consciência normal, mas se eles conversassem ou murmurassem enquanto o caso acontecia, qualquer observador poderia presumir que havia um delírio envolvido. Os medicamentos não devem ser prescritos nessas condições, a menos que o paciente fica muito nervoso e confuso e os solicita. Na maioria dos casos, entretanto, as experiências não deixam nenhum efeito prejudicial em efeitos colaterais. O mesmo tipo de evento pode acontecer em períodos de problemas de saúde ou em estados de excesso de drogas. Eles são menos facilmente manuseados, no entanto, sob condições de droga, uma vez que a consciência não tem a agilidade total para depender em períodos de estresse. O mesmo pode ocorrer na adolescência e facilmente ser mal interpretado como um episódio esquizofrênico. Isso acontece talvez com mais frequência do que em outros casos mencionados, mas geralmente tais eventos não se repetem. Eles permanecem apenas como memórias, tendo aberto a mente da pessoa para maiores visões de vida do que ele ou ela poderiam ter tido antes. 19/6/84. Até agora, no entanto, temos lidado com crenças conflitantes e a maioria delas podem ser abordadas apenas no contexto desta vida. Essas crenças podem ter repercussões físicas ou mentais, embora na maioria dos casos os dois não ocorrem ao mesmo tempo. Nós lidamos com alguns dos numerosos dilemas físicos que podem resultar. Em outros casos, o indivíduo encontra dificuldades mentais ou níveis emocionais. Uma parte da personalidade pode ser sinceramente em favor da boa expressão do poder pessoal e ser estimulado a expressar e usar sua energia e força. Outra parte da personalidade pode ter tanto medo do poder ou dos seus usos enquanto o outro segmento exulta com isso. Em vez de desenvolver complicações físicas em termos habituais, às vezes uma parte da personalidade realmente age com garantia, poder e energia, enquanto outra porção, igualmente válida, recusa-se a usar energia ou energia de qualquer forma. As ideias são tão opostas e adversárias, tão iguais, que a personalidade consciente dificilmente pode suportar estar ciente de ambos ao mesmo tempo. Nesses casos, enquanto uma parte da personalidade expressa-se em si e no comando das habilidades conscientes habituais, a outra parte permanece aquiescente, latente e não expressa. O indivíduo pode agir propositadamente com poder, energia e força por períodos variados de tempo. Então, às vezes, sem aviso, a parte assustada e inativa da personalidade assumirá o controle, as habilidades normais da consciência. Agir deprimido, taciturno e comunicando-se muito mal com os outros. Uma parte da personalidade continuará com um comportamento consciente, irá trabalhar, fazer compras ou qualquer outra coisa, enquanto a outra parte da personalidade não se lembrará de ter realizado esses atos. Tomemos um caso hipotético. Chame a norma A da parte assertiva da personalidade e a norma B, a parceira passiva. A norma A pode sair para dançar, ir a um bar e depois passar todo o processo para a norma B, que se encontra em ambientes barulhentos, cercada por pessoas que ela não conhece ou não se lembra, e sem nenhuma ideia de como ela chegou ao seu destino atual. Sua tendência de memória voltará à última vez em que ela esteve carregada de consciência, e ela terá ou não terá qualquer ideia da existência da norma A. Norma A pode gostar de ação, esportes, dança e atividades corporais, enquanto a norma B pode preferir ler, caminhar ou pintar. Essas personalidades podem até ter grupos separados de amigos.
Norma A e B, cada uma com os seus próprios companheiros. Embora estas personalidades podem parecer tão divergentes, elas são conectadas umas com as outras. No entanto, elas podem ocasionalmente estabelecerem os seus próprios, em vez de tipos bizarros de comunicação. Elas podem escrever notas misteriosas para uns para as outras, deixando-os onde devem ser encontradas, ainda usando um código especial ou símbolos ou drogas, porque uma mensagem muito clara, a comunicação perturbaria todo o relacionamento. As pessoas podem realmente continuar tais existências durante anos, até que algum evento ou outro mostre que algo está errado. Amigos da norma A podem encontrar um amigo, por exemplo, da norma B, ou as lacunas da memória podem finalmente tornar-se tão frequentes que é óbvio que algo está errado. Norma A e B representam exemplos bastante simples de esquizofrenia num comportamento e, de fato, eu mantive a história simples para manter as questões claras. A norma A pode realmente crescer e se tornar cada vez uma personalidade mais assertiva ou beligerante, exibindo até tendências violentas às vezes, enquanto, por outro lado, a norma B pode se tornar ainda mais tímida, deprimida e solitária. Em outros níveis, porém, cada uma está bem consciente da importância da outra e da presença, e nesses níveis, elas reagem às atividades uma das outras. Isso significa, claro, que todo o processo de amnésia, independentemente do quão perfeito parece, é superficial. Eu usei as diferentes crenças sobre poder como exemplo, mas qualquer crença pode estar envolvida se ele e o seu oposto são mantidos em peso quase que iguais. Uma parte pode acreditar que o sexo é natural e bom, enquanto a outra parte acredita veemente que o sexo é mau e depravado. Aqui usaremos um homem para um caso hipotético. Joey A. pode ser um excelente marido, ganha pão e pai, um frequentador da igreja que acredita na beleza e na bondade do sexo. Joey B. pode segurar o ponto de vista oposto com mais atenção, que o sexo é pelo menos mau, talvez enviado pelo diabo, e abaixo da dignidade de um homem bom. Na parte superior, Joey A. pode ir à igreja com frequência, ser gentil e atencioso para sua família e, digamos, voltar para a casa do trabalho todas as noites para jantar. Ele pode levar uma existência frutífera e realizada por vários períodos de tempo. Então, porém, talvez sem aviso prévio, ele pode subitamente recusar fazer amor com a esposa, tornando-se hostil com os filhos, parando para tomar algumas bebidas depois do trabalho, antes do jantar, ou até mesmo começar a ver alguma prostituta, ou começar um caso. Muitas vezes com uma mulher que ele considera abaixo do seu próprio nível. Joey A. pode ficar bastante surpreso ao descobrir garrafas de uísque nas gavetas da cômoda, quando ele próprio quase não bebe bebida alcoólica de forma alguma. Joey B. pode, de repente, acordar em um quarto estranho, em um ambiente comprometedor, em uma posição com uma mulher. Certamente lhe parece que ele nunca havia visto em sua vida antes. Por outro lado, Joey B. pode encontrar-se no meio de um piquenique em família ou em outra reunião, eventos que o entediam e desagradam ele. Ou pior, ele pode nem se lembrar da sua família. Os mais complicados se tornam esses dilemas, mais difíceis, e esses são os mais difíceis de resolver, manter em segredo, no entanto, porque suas próprias complicações multiplicam as chances de descoberta. E há, claro, variações. Joey B., enquanto bebia, pode repentinamente ser mandado de volta para casa para seu Joey A. Os tipos de comunicação podem ser muito únicos e desconcertantes, variando de códigos numéricos a versos sem sentido, ou audiência de vozes imaginárias, que servem para lembrar uma parte do eu mesmo que há também outra personalidade aparentemente estranha envolvida em sua existência. Em muitos casos, sentimentos muito fortes de perseguição e paranoia podem estar envolvidos, mas estes serão discutidos no capítulo seguinte. No tipo de comportamento esquizofrênico que acabamos de discutir, a hipótese é frequentemente usada como terapia, muitas vezes na tentativa de não apenas para apresentar os dois níveis da personalidade uma do outro, mas também para descobrir a época em que eles originariamente se separaram dessa forma. Embora a hipnose possa ter um valor considerável nas mãos de um excelente hipnotizador profissional, ainda tem sérias desvantagens como tratamento nessas condições. Devido à sua própria natureza, a hipnose pode acabar segmentando ainda mais a personalidade. Sobre tal terapia, às vezes parece que uma personalidade nova em fragmentos inferiores são descobertos, mas é muito possível que, em vez disso, são criadas pela própria terapia. O hipnotizador, obviamente, quer curar seu paciente em todas as formas de esquizofrenia, são intelectualmente intrigantes. Os segmentos da personalidade envolvidos estão recebendo grande atenção e eles podem aproveitar essa atenção procurando maneiras de deslumbrar ainda mais o hipnotizador e ao mesmo tempo tendo sabotado a recuperação.
É muito mais difícil abordar qualquer personalidade que esteja em destaque durante a sessão para convencê-lo da preocupação do terapeuta e interesse, ao mesmo tempo que lhe informa que há outros níveis bastante conscientes à existência de seus outros segmentos. Pessoas com dificuldades esquizofrênicas costumam gostar de jogos de palavras e quebra-cabeças, então eles podem usá-los para confundir qualquer terapeuta. O próprio fato de tal pessoa considerar qualquer tipo de terapia significa que ele ou ela está pronto para enfrentar um desafio considerável. Pode-se colocar a cada segmento da personalidade, então, que será bastante desafiadora para qualquer um tomar consciência do outro. Você pode comparar a situação para alguém que foi separado de uma irmã ou irmão há anos, explicando, porém, que a separação é psicológica e não física. De certa forma, todas essas atividades são variações de outras. Em vez de formar esses eu segmentados, outra pessoa, como mencionado anteriormente, pode desfrutar do uso do poder, mas ser tão assustado com isso que ele ou ela experimenta um episódio epilético em vez de um esquizofrênico. Antes de voltarmos à discussão de outros dilemas físicos, discutiremos alguns outros eventos psicológicos incomuns e suas conexões com crenças conflitantes. Mais uma vez, eu ativo aquelas coordenadas que aceleram os seus processos de cura e paz do seu corpo e mente. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.